Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti, ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer, diga para Deus, que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti, ó Espírito Santo, estou aqui. Peça a Ele para te investir. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Flui Espírito de Deus, só com Ele que você consegue. Flui aqui neste lugar, flui sobre mim, ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Só a igreja agora. Vem Espírito, o meu coração vem Espírito, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Isso, igreja. Só o Espírito Santo pode nos dar condições para vencer esse mal que foi identificado nessa noite como um mal antigo, como um mal atormentador, como um mal que tem te escravizado.
Que Deus tenha te dado esse conhecimento desse mal. Que o Senhor te dê capacidade de identificar e reconhecer esse mal. Esse mal que tem sido o motivo dos seus prejuízos. O motivo da sua falta de capacidade de vencer. E é essa fraqueza que nós estamos combatendo nessa noite. O que tem limitado esse homem, o que tem limitado essa mulher, o que tem limitado essa família, o que tem limitado esse empresário, o que tem limitado esse chefe de família, o que tem limitado essa mulher, o que tem limitado essa mãe. O Senhor, meu Deus, hoje vai quebrar esse ciclo de derrota, esse ciclo de maldição, essa prisão interior ou exterior que essa pessoa vive. Essa prisão sentimental, essa prisão pecaminosa, esse vício, essa situação miserável dessa pessoa. Eu rogo a Ti, eu te peço, Espírito Santo, que uma unção seja liberada nessa noite, porque nós reconhecemos as nossas fraquezas, nós reconhecemos quantas falhas temos, estamos chegando diante de Ti, em humildade, e reconhecendo a necessidade, porque se queremos alcançar algo maravilhoso da parte de Deus, se queremos, Senhor, que as promessas se cumpram, estamos nesse momento pedindo ao Senhor uma capacidade de concentração maior, uma capacidade de concentração para que aconteça o melhor. A diferença seja a partir de hoje melhore tudo, o pior que tem acontecido, o Senhor começa a mudar a partir de hoje, porque o Senhor vai dar condição a esse homem, o Senhor vai dar condição a essa mulher, o Senhor vai dar a eles determinação, disciplina, uma disciplina constante, Senhor, não algo que retroceda, não algo que pare de crescer, mas algo que faça essa pessoa crescer dia a dia, porque vai ser uma pessoa que se policia, vai ser uma mulher que vigia os pensamentos, vai ser uma pessoa que reconhece a sua fraqueza, reconhece as suas deficiências, as suas falhas. São pessoas que estão se disciplinando, são pessoas que estão treinando, são pessoas que estão batendo no mal, batendo no inimigo, meu Deus. Não são pessoas que estão perdendo tempo, estão apáticas, mas são pessoas que estão dispostas a se libertar, sabem que o pecado é um mal, sabem que o pecado traz maldição e morte. O pecado, meu Deus, é a causa de uma vida espiritual fracassada. Então, eu te peço agora em nome do Senhor Jesus, eu te peço por essa oração da fé, eu peço libertação para esse povo, eu peço quebra de maldição. Se existe um espírito opressor que tem vencido por causa da deficiência dessa pessoa, o Senhor retira a deficiência, o Senhor retira a falha que há na vida desse homem, a falha que há na vida dessa mulher, onde o inimigo tem levado vantagem, onde o inimigo tem prevalecido. Eu oro ao meu Deus, eu oro diante do Senhor, eu clamo a Ti, meu Pai, porque eu sei que Tu és poderoso, eu sei que o Senhor não levantou esse homem para perder, o Senhor não levantou essa mulher para sofrer, mas o Senhor quer um testemunho para glorificar o Teu nome. Então vem agora socorrer os Teus filhos, vem agora socorrer aquele que clama a Deus de todo o coração, porque é o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Esse mal tem que cair por terra, essa doença crônica, essa doença que enfraquece essa pessoa, essa doença física, em nome de Jesus, esse espírito de enfermidade, esse mal que está na vida do filho dessa mulher, esse mal que não está nessa pessoa, mas ela está buscando diante do Senhor forças para libertar. Quantas mães estão aqui para libertar os seus filhos, avós querendo libertar os seus netos, pais, casais precisando de ajuda, Senhor, precisando de mudança.
precisando, meu Deus, de dizer: não, nós vencemos. Nós vencemos. Deus nos deu recursos, estrutura, força, poder, vigor, atitude para vencer. Toda a igreja diga: meu Deus, eu quero vencer esse mal crônico, habitual, que me escraviza, que me atormenta. Agora eu peço autoridade, eu peço poder, eu peço a unção, toda a estrutura, toda a força, toda a fé, para que eu possa superar essa crise, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que eu faça tudo, Senhor. Diga: que eu faça tudo, Senhor, que é necessário para vencer, que eu possa me disciplinar, que eu possa treinar, que eu possa orar mais, que eu possa buscar o conselho, a resposta que eu preciso, sem desanimar, que eu possa, Senhor, fazer o que é necessário para receber a minha vitória. Digam amém, digam graças a Deus. Uma salva de palmas para Jesus bem forte, irmãos, bem forte, irmãos, isso, para a glória de Deus, bem forte, isso, amém. Irmãos, entenda uma coisa: existem males crônicos na nossa vida. Esse é o motivo pelo qual muita gente não consegue avançar além do ponto que se encontra. As pessoas acabam estagnando. Por quê, pastor? Porque elas estão bloqueadas. Tem gente que precisa superar o limite que se encontra, porque o limite que você se encontra não é suficiente. Diga glória a Deus. Eu digo, irmãos, que tem coisas que estão escravizando você, e você está preso. Liga agora, irmão. E você está preso. Você está preso, você está sendo atormentado, você não consegue se dominar. É igual aquela pessoa que precisa, ela quer uma promoção, mas ela precisa de quê? Mostrar diferença, amém? Ela precisa mostrar diferença, ela precisa mostrar qualidade. E para isso nós precisamos o quê? Nós precisamos tomar medidas, nós precisamos de um condicionamento maior, nós precisamos de uma aplicação maior, nós precisamos de uma atividade maior, nós precisamos de uma indagação mais profunda em relação às questões. Para quê? Porque senão eu não posso avançar. Tem muita gente que não cresce por causa disso. Por quê, pastor? Falta de disciplina, falta de treinamento, falta de pesquisa, falta de estudo. Para quem quer, pastor, eu queria arrumar uma profissão melhor, eu queria galgar uma posição melhor, mas eu estou falando de coisas o quê? Eu estou falando de coisas espirituais, irmãos. Eu estou falando que tem um mal crônico que está te escravizando, que está te atormentando, e talvez nem você saiba. Por isso que eu pedi a Deus que mostrasse qual é o bloqueio, o que tem impedido a sua felicidade, o que tem impedido o seu sucesso, o que tem impedido a sua paz, o que tem impedido você de dar glória a Deus, o que tem impedido você de receber um milagre. Porque tem muita coisa que paralisa a nossa vida fica estagnada, a nossa vida se torna uma mesmice.
É do sal para o peixe, do peixe para o sal e feijão com arroz todo dia. Mas a deficiência está em nós. Digam glória a Deus. A deficiência está perpetrada, a deficiência, ela está na nossa conduta, a deficiência, ela é um bloqueio que não permite que nós venhamos a crescer, venhamos a alcançar, venhamos a vencer. E nós vamos precisar de quê? Nós vamos precisar de focar essa adversidade, nós vamos precisar focar essa deficiência para superar essa deficiência. E a vida cristã é assim. Por que a igreja ela se estagnou numa religiosidade? Eu falo isso sem medo, porque eu sei que a religião cristã, o cristianismo em geral, de uma maneira geral, virou uma religião engessada. Só que os pastores não têm coragem de falar isso, mas eu falo. Você entra, você não vê pessoas disciplinadas, você não vê pessoas com conhecimento, você não vê pessoas digerindo alimento sólido, mas vê só gente no beabá. A igreja parece um jardim de infância. Tem que ensinar as coisas baseado em amuleto. As pessoas elas não têm capacidade. Não têm capacidade de raciocínio, mas não é porque não tem raciocínio. Elas receberam inteligência, mas é falta de quê? De prática. É falta de prática. Nós temos que colocar nossa cabeça para quê? Para funcionar, irmãos. Cabeça não é para usar chapéu, não. Não é só para pentear cabelo, não, porque senão não tinha careca, né, seu Carlinhos? Amém? Cabeça é para quê? O propósito principal é para a gente pensar, e pensar mais, e pensar mais, e porque o pensamento ele gera um comportamento, porque o pensamento ele gera uma conduta, é o centro das minhas emoções, cabeça, alma. Se fala, está no mesmo contexto, coração, quando a Bíblia fala coração, ela está falando da mesma coisa, ela está falando de uma capacidade interior, de produzir sentimentos, pensamentos e vontades que vão gerar atitudes, irmãos. Eu treino para quê, pastor? Para ficar mais forte fisicamente. Eu estou falando de coisas espirituais, mais forte espiritualmente, mais forte por dentro. Eu treino em cima da oração, eu treino em cima de uma pregação, de uma boa pregação, eu treino em cima de um estudo, para quê? Para que eu possa transmitir para vocês algo que fortaleça vocês. Glória a Deus. Porque não adianta eu ser aquele pastor de jardim de infância. Eu estou lidando com homens e mulheres que estão cheios de sede de vencer. Eu espero que seja assim. Eu estou lidando com pessoas que estão diante de problemas, vieram parar aqui, não porque gostam de igreja. Nós estamos aqui para quê, pastor? Para superar nossas barreiras espirituais. Nós estamos aqui para vencer os nossos defeitos, para vencer as nossas deficiências. Digam glória a Deus. E Deus, Ele promete essa libertação através de Jesus Cristo, glória a Deus. Ele promete isso através do Espírito Santo. Mas eu repito, tem males crônicos, tem pecados, tem doenças crônicas, tem sofrimentos, tem coisas habituais que estão nos escravizando e nos atormentando, irmãos. E você não consegue se dominar. E é sobre isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 9, abra aí 1 Coríntios 9. Ele fala da necessidade da disciplina, ele fala da necessidade da autodisciplina constante. Digam glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 9. Feche os olhos mais uma vez. 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 23. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento
nós te pedimos uma capacidade de concentração. Nós te pedimos, meu Deus, uma capacidade de disciplina. Que o Senhor nos dê recurso para um treinamento eficaz. Não idas e vindas à igreja sem resultado. É muito triste, Senhor, nós vivermos uma religião sem fruto. Eu não quero viver um evangelho de palavras, mas eu quero ver o milagre de Deus. Toda a igreja diga: eu quero ver o milagre. Eu quero ver o melhor, o que é maravilhoso, o que é sobrenatural acontecer. Eu quero mudar esse quadro da minha vida. Eu quero que aconteça os milagres, as maravilhas de Deus. Eu quero ter o sinal da tua presença. Me ensine, Senhor, a alcançar esse condicionamento. Me ensine a alcançar além do que eu espero. Os frutos da minha fé sejam reais, sejam verdadeiros. A minha fé seja aquela fé, como o Senhor disse na tua palavra, uma fé capaz de remover montanhas. Não uma fé, meu Deus, somente de palavras, somente de conhecimento intelectual. Não uma fé numa religião sem poder, mas eu quero ver mudanças, eu quero ver transformação, eu quero olhar para mim e ver uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, uma pessoa forjada, regenerada pelo Espírito de Deus. Muda a minha vida, muda a minha sorte, que o milagre, meu Deus, possa acontecer. E eu creio que já aconteceu. Eu creio porque eu vou lutar, eu creio porque eu vou me disciplinar. Meu Deus, eu não vou descansar enquanto a minha bênção não chegar, a minha vitória não chegar. Digam glória a Deus. Irmãos, o pastor Luiz Fernando está falando pelo Espírito Santo que é necessário, olha para cá por favor, uma retomada de um posicionamento com disciplina. Glória a Deus. Pastor, eu preciso me policiar mais. Eu preciso rever meus conceitos, eu preciso rever meus valores, porque a minha vida está parada. Eu poderia sentir coisas muito melhores, eu poderia ver resultados melhores, eu poderia ter uma felicidade plena, mas eu estou vivendo de momento. Amém? Tem gente que está vivendo de quê? De momento, mas não é para viver de momento. Eu tenho que ter essa estabilidade. Mas essa estabilidade, gente, só pode ser conquistada se houver um treinamento, se houver uma disciplina constante. É igual a administração de uma empresa. Se o dono folgar, a casa vai o quê? A casa vai cair. Se não houver um regime de procedimento, aquele procedimento, pastor, metódico, a casa vai o quê? A casa vai cair. A mesma coisa é a vida espiritual. A vida espiritual, ela tem um método de Cristo. A vida espiritual, ela
ela é, irmãos, constituída de vigilância constante. Pastor, eu tenho que me vigiar meu pensamento, vigiar meus anseios, vigiar minhas emoções. Para quê? Para que eu não caia. Porque tem gente que tem mania, adquire certo tipo de pensamento, irmão, de mania, de vício, e esse é o motivo de certa área da vida estar derrotada, ou até a vida inteira. E a pessoa pensa que está tudo o quê? Pensa que está tudo bem. Por isso que eu disse, façam uma oração e peçam a Deus para mostrar a vocês um mal crônico que tem impedido a sua vitória, um mal crônico que tem te escravizado, que tem te atormentado. Diga glória a Deus. É isso que nós temos que fazer aqui nessa noite. Pastor, o mal da minha casa é filho, o mal da minha casa sou eu, o mal no meu casamento sou eu, o vício, eu quem tenho esse vício, é uma emoção, é uma força de vontade que nunca dá resultado. Então tem que haver uma mudança, tem que haver uma aplicação em cima do problema, tem que haver uma determinação, tem que haver uma força diferenciada, uma força maior. Foi o que eu falei no último culto aqui, quando Jesus disse aos discípulos o quê? Certa casta de demônio só pode ser expulso com o quê? Com jejum e o quê? Com jejum e oração. Eu tenho um problema que eu não estou conseguindo superar por causa de uma deficiência minha. Amém? Mas os discípulos chegaram diante de Jesus e perguntaram: mestre, por que nós não podemos expulsar? Essa é a pergunta que nós terminamos o último culto, começamos o último culto e terminamos com a resposta de Cristo. Vocês não puderam expulsar por causa da fé pequena. Se vocês tivessem fé que fosse pequena, ou seja, se vocês tivessem força, se vocês tivessem um vigor, se vocês tivessem uma constância naquilo que vocês receberam, no conhecimento que vocês receberam. Quando se fala de fé, irmãos, nós estamos falando de conhecimento. Conhecimento de quem? Conhecimento de Deus. Não é o conhecimento de envelope, não é o conhecimento de apanhar toalhinha, de apanhar bugiganga na igreja, não. Conhecimento da palavra de Deus, conhecimento da ordem de Deus, conhecimento das promessas de Deus. A fé ela só é aplicada e dirigida por essas coisas. Não existe fé para ficar rico, fé para comprar carro, fé para comprar casa. Isso é besteira. Eu compro o carro com dinheiro, eu compro o carro para chegar na agência, eu tenho que chegar lá com bala na agulha, no bolso para comprar. Mas isso não é coisa espiritual. Isso é problema material, isso é outra história. Jesus não mexeu com isso. As pessoas querem vincular essas coisas, mas esse problema emocional, esse pecado, esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento é o motivo do seu sofrimento. Talvez você esteja voltado para o materialismo e não consegue enxergar nada. Porque existe isso, irmãos. Mas nós temos que focar o mal que nos sobrevém, o mal que nos atormenta, o mal que nos enfraquece. E Jesus falou para os discípulos: vocês precisavam de mais concentrar. Jejum é concentração? Sim ou não? É claro que é concentração. Em quem? Concentração em Deus, não é na causa. Quando a pessoa vai jejuar, eu vou jejuar, pastor, para que eu possa arrumar um trabalho. Isso não tem nada a ver com o jejum. O trabalho você vai arrumar se você for atrás, se você for levar o currículo, se você persistir, se você procurar se qualificar. Nós estamos falando de quebrar o jugo do inimigo. Nós estamos falando de libertação espiritual. Nós estamos falando de mudança de caráter. Nós estamos falando de nos libertar de vícios, de nos libertar de pecados. Digam glória a Deus. Comportamento que está trazendo problema material. Tem muita gente que está sufocado em dívida por causa de quê? Por causa do materialismo, por causa do excesso
Desejo de querer adquirir as coisas, compulsão, é pecado, pastor? É. Se você controlar esse seu desejo, se você controlar esse seu lado, esses seus olhos, porque Jesus falou que se os olhos forem luz, todo o corpo será luz, nós seremos luz. Glória a Deus. Eu preciso me controlar, irmãos. Deus, ele dá um escape? Dá. Deus, ele dá proteção? Dá. Mas eu preciso da fé. Não existe proteção de Deus sem fé. Não existe proteção de Deus sem concordância com o Evangelho. Não existe proteção de Deus se não for observando a ordem que está na palavra. Tem ordens na palavra, mas não é ordem de servidão para escravizar. É uma ordem para que você possa receber libertação. A ordem da Bíblia não é a ordem que o diabo quis fazer com que Eva entendesse como algo ruim. Amém? O diabo quis que Eva entendesse aquela proibição como uma proibição. Aquela proibição de Deus seria uma forma de perda de liberdade. É essa inversão de valores que Satanás faz quando diz não adulterarás. Porque nós sermos carnais, nós achamos que o adultério é algo prazeroso. O diabo coloca na nossa cabeça que o adultério é prazeroso. Mas Deus, quando ele falou não adulterarás, ele estava querendo nos proteger de um mal. Amém? No decálogo, irmãos, nos nove mandamentos, tirando o sábado, que era uma lei cerimonial, foram ordens de proteção espiritual. Foram ordens de quê, pastor? De manutenção espiritual, de preservação espiritual. Traria, se eles obedecessem aquela ordem, eles ficariam livres da maldição. E ainda é hoje, quando eu me livro do pecado, eu me livro de quê? Eu me livro da maldição. Vencer pecado hoje é o alvo da igreja. Para quê, pastor? Para quebrar a maldição. Ser convencido pelo Espírito Santo. Eu não consigo vencer pela minha força, mas na medida que eu treino, na medida que eu observo a palavra, na medida que eu oro, na medida que eu faço parte de uma igreja cristã, de uma igreja que preza, que vela pela pregação do Evangelho, eu recebo libertação. Diga glória a Deus. Por quê? Porque essa é uma promessa de Deus. É uma promessa de Deus. Agora, é preciso o quê, pastor? É preciso de treinamento. Esse escape, essa resistência, essa capacidade de vencer a tentação, ela só é possível se nós entrarmos num regime. Essa capacidade de superação só é possível se a pessoa se voltar para Deus de todo o quê? De todo o coração. Se a pessoa se entregar, apresenteis a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável. Buscar e conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Diga glória a Deus. Não vos conformeis com o mundo, porque são coisas que atrapalham a gente, irmãos. Então eu preciso de quê, pastor? Eu preciso de concordância com Deus. Eu preciso de mais oração. Eu preciso de desenvolver mais obediência. Mais obediência. Para quê? Para superar. Meu filho, fica quietinho aí, fica. Para superar, irmãos. Para a gente superar as nossas deficiências. Nós temos que vencer a incredulidade. Jesus falou da incredulidade dos discípulos, naquele momento em que o jovem possesso, eles não conseguiram expulsar o demônio. Jesus falou, cuidado com a incredulidade. Ele disse assim, geração incrédula e o quê? Perversa. Jesus sempre ele chamou a atenção da igreja em relação à incredulidade. O que é incredulidade, pastor? É quando você não crê na promessa, é quando você não crê no poder de Jesus, é quando você não crê na autoridade de Jesus, é quando você desconsidera a palavra de Deus. A pessoa desconsidera a palavra de Deus, a ponto de que? De esfriar da fé,
a pessoa vai diminuindo a força, vai diminuindo a atitude espiritual, vai diminuindo esse caminhar no espírito, e ela vai perdendo toda a capacidade de vencer, toda a capacidade de superação. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar ao início de tudo. Eu preciso ver onde eu caí. Onde eu caí, onde que eu estou caindo, onde que eu estou fracassando. E Paulo faz essa observação aqui, irmãos. Nesse capítulo 9, olha o que ele diz. Olha o que ele diz, no 24. Depois de falar de todos os esforços dele para ganhar as almas, ele diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Paulo compara a vida cristã, olha para mim, a uma corrida. E o corredor, ele precisa se esforçar, diga glória a Deus. Pastor, o corredor, ele precisa se esforçar, sim ou não? O corredor, ele precisa de força. O corredor, ele precisa de disposição. O corredor, ele precisa de resistência. Mas isso não se alcança só com sugestão. Resistência espiritual, essa corrida cristã, essa caminhada cristã, que Paulo ilustra com uma corrida de um atleta que quer ganhar um prêmio, é necessário o que, pastor? O mesmo treinamento. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou fortalecer a minha fé, eu vou concordar mais com Deus, concordar mais com a palavra de Deus, eu vou viver em constância de oração. Para quê? Para que haja uma concentração, para que haja um fortalecimento, para que haja mais atividade, eu vou desenvolver mais obediência, para que eu permaneça firme, para que eu permaneça de pé, diga glória a Deus. Então Paulo diz, olha, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, aí ele já fala do lutador. Digam glória a Deus. Ele já fala do lutador, ele diz assim: todo aquele que luta, de tudo se abstém. Quer dizer, o lutador, olha para mim, como o corredor, ele não fuma, mas ele pode fumar, pastor? Pode. Tinha jogador de futebol que fumava, tinha jogador de futebol que bebia. Você pode fumar, você pode beber, só que você não consegue alcançar o ponto mais o quê? O ponto mais alto. Eu não consigo render mais, por quê, pastor? Porque eu estou me permitindo comportamentos, pensamentos, sentimentos, ações que não me dão condições de ir mais o quê? De ir mais além. Glória a Deus. Então Paulo diz assim, ó, o corredor, todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa o quê? Corruptível. Nós, porém, uma coroa o quê? Incorruptível. Diga glória a Deus. É a coroa da vida, irmãos. É o prêmio pelas obras espirituais que nós realizamos. Paulo está dizendo que tem que ter aplicação. Ele compara, ele ilustra, ele faz uma ilustração aqui em relação ao Evangelho. Ele compara uma vida cristã, um corredor, ele compara a vida cristã, um lutador, que são dois tipos de atletas que precisam de quê? De disciplina. De disciplina constante. Amém? De disciplina restrita. Pastor, não tem que dormir cedo, tem que treinar, tem que fazer dieta, tem que fazer força. E da mesma forma somos nós. Oração, obediência, são disciplinas que não podem ser ignoradas, porque senão eu vou ser mais um dentro da igreja. Eu vou ser mais um dentro da igreja. Aí o que acontece? Porque eu não quero pensar, porque eu não quero aprender o Evangelho, porque eu não quero ouvir como eu tenho que ouvir, eu aceito qualquer tipo de coisa, mas
qualquer tipo de ensinamento, que é o que está acontecendo dentro das igrejas hoje, mas o povo também não sai do zero. O testemunho que as pessoas dão são fantasia, irmãos. Não são testemunhos para a glória de quem? Nós queremos ver testemunhos para a glória de quem? Mudança, transformação, melhora de condicionamento de sentimento, melhora nos pensamentos, melhora, mais disposição, mais força contra qualquer tipo de adversidade que se levanta contra nós. Por quê, pastor? Porque nós estamos determinados, porque nós estamos treinando, porque nós estamos nos disciplinando, amém? Nós estamos nos disciplinando. Paulo fazia tudo por causa do evangelho, foi o que ele disse no 23, olha o que ele diz no versículo 23, eu faço isso por causa de quê? Do evangelho, para ser também participante do evangelho. O que adianta o pastor pregar, olha para mim, irmãos, eu pregar o evangelho e não participar do evangelho? O que adianta você estar na igreja, ouvindo a palavra, e não cumprir a palavra? Você vai conseguir ver algum milagre? Você vai conseguir ver diferença? Você vai conseguir ver algo mais? Porque a sua vida não mudou muito do quando você estava no mundo, não. Simplesmente você se tornou um cristão nominal, mas não uma pessoa transformada pelo poder do Espírito Santo. Por quê? Porque está faltando disciplina. Você fala do evangelho, mas não é participante do evangelho. Você conhece a promessa, mas não recebe a promessa. Você ouve falar de milagre, mas você não recebe milagre. Porque tem um bloqueio. Amém? É nesse ponto que nós temos que parar. Peraí, eu estou na igreja para quê? Não está acontecendo o quê? Não está acontecendo nada, é porque está faltando alguma coisa em mim. Não pensa que está faltando no pastor, não. Não pensa que está faltando na igreja, não. Talvez esteja faltando na igreja porque ela te ensina coisa errada. Talvez esteja faltando na igreja porque ela não prega o evangelho. Mas se está sendo pregado o evangelho, se você está sendo ensinado, se você está ouvindo a verdade, se você está ouvindo a palavra de Deus, não tem como dar errado. Vai depender da sua disciplina, vai depender da sua dedicação, vai depender da sua aplicação, vai depender da sua fé, vai depender da sua entrega, que o milagre vai acontecer. Eu profetizo isso aqui nessa noite, que o milagre de Deus vai acontecer na vida de vocês. Digam glória a Deus. Eu profetizo isso aqui nessa noite, que vai acontecer diferença. Pastor, vai haver mudança, vai haver transformação, vai haver libertação, vai haver uma expressão de felicidade plena como nunca você sentiu. Uma alegria, uma paz interior como você nunca sentiu. Diga glória a Deus. Você vai ver mudança, você vai ver quebra de prisões de sofrimento, de dores, como você nunca viu. Eu profetizo isso por essa palavra em nome do Senhor Jesus. Mas requer o que, pastor? Requer disciplina. Eu quero ser participante do evangelho, mas eu preciso correr como um corredor, eu preciso lutar como um lutador, eu preciso buscar essa coroa incorruptível, porque nós estamos falando de coisas espirituais. Ele comparou com atleta, literalmente, com corredor, com um lutador, mas nós estamos falando de coisas espirituais. Nós estamos falando de coisas que nunca vão ser deterioradas, nunca vão se corromper. Aí ele diz no 26, irmãos, olha só o que ele fala: pois eu assim corro, não como a coisa o quê? Não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo aonde? Tem gente que vem para a igreja, olha para mim. Paulo está falando que a vida dele tinha um propósito de quem? Eu venho para cá, pastor, para me sentir bem. Não, irmão, você tem que vir para cá com objetivo. Qual é o objetivo? Qual é o mal que você tem que vencer? Qual é a deficiência que você tem que vencer? Porque o propósito de santificação é esse, é purificar. Santificação quer dizer separação para Deus. Santificação é o nosso objetivo. É a nossa prática aqui. Qual é a nossa prática? Buscar santificação. Limpar o quê? Limpa o coração. Limpa o seu coração para que você possa viver melhor. Limpa o seu coração para que você possa se relacionar melhor com a sua esposa, com o seu marido.
retire as manias, retire os vícios, retire os caprichos, as suas pretensões, mas seja puro conforme a ordem de quem? A ordem de Jesus Cristo, a ordem de Deus. Paulo era disciplinado, irmãos. Paulo era disciplinado, ele falou aqui, olha, eu corro, mas não como a coisa incerta. Ou seja, eu corro com um propósito, eu corro com uma meta, eu tenho que ter uma meta, olha para mim, eu tenho que ter uma meta. Qual é a meta? Pastor, por que eu não alcanço? Porque você não estabeleceu a meta. Por que nós não vencemos ainda? Porque vocês não estão focados. Mas está na promessa de quem? Está na promessa de Deus. Você não venceu ainda, mas Deus já te prometeu. Você não fez ainda, mas Deus já te deu a ordem. Você não fez ainda, porque você não está obedecendo. Não aconteceu o milagre, não aconteceu um resultado sobrenatural, não aconteceu algo melhor, porque ainda há incredulidade. Mas Paulo está falando que ele corria não por coisa incerta. Paulo está falando aqui que ele combate. Assim combato, mas não em vão. Eu não venho para cá, irmãos, para passar mais uma noite na igreja. Eu venho para cá para focar a minha deficiência. Eu venho para cá para vencer a minha deficiência. Todas as vezes que eu subo nesse altar, eu me lembro dos meus defeitos. Eu estou pregando o evangelho para vocês e Deus está falando, está esclarecendo. Você precisa superar isso. Você precisa mudar. Você está pregando, mas você tem que ser participante também. Essa palavra mexeu muito comigo. A gente vai viver a vida toda falando das coisas de Deus, mas sem certeza. Paulo está falando que existe uma coisa incerta nessa corrida. Existe uma coisa incerta. Mas nós precisamos das coisas o quê? Nós precisamos das coisas certas. Nós precisamos dos propósitos certos. Existem propósitos inventados na igreja, sim ou não? Por pastores? Tem. Pastor tem muito propósito falso, tem muito propósito mentiroso, pretensioso, caprichoso, tem. Pretensioso, tem. Mas Paulo está dizendo que ele não corre por essas coisas incertas. Tem gente que está na igreja para adivinhação? Tem. Tem gente que está na igreja por causa da teologia da prosperidade? Tem. Tem gente que está na igreja que quer ver a empresa dele prosperar? Tem. Mas você precisa saber que o prêmio seu é incorruptível. Não é finalizado num resultado material. O judaísmo tinha esse conceito de que os que tinham abastança de bens eram homens abençoados por quem? E Jesus mostrou que não é assim. Na nova aliança vem uma nova ordem. Na nova aliança ele diz: o filho do homem não tem onde reclinar o quê? A cabeça. A nova ordem é essa. Nós não nascemos na lei de Moisés, nós não somos judeus, nós não participamos do Velho Testamento, mas nós nascemos no Novo Testamento. Então não se coloquem, não busquem os direitos ou os acontecimentos do Velho Testamento. E Jesus quer uma reforma interior. O Evangelho de Cristo, ele visa um propósito de reforma interior, de transformação de coração, de transformação de caráter, e não de crescimento material, financeiro. Não é isso, não é isso. Isso é a mentira dos últimos dias, irmão. É a mentira do diabo para tirar a igreja do foco verdadeiro, que é a vida eterna, que é a salvação das suas almas. Ah, pastor, eu vim buscar algo material. Então você está fora. Você está fora, você está perdendo tempo. Eu digo a você que Deus vai abençoar a sua vida material, mas primeiro cuida da espiritual. Jesus falou isso: buscai, pois, primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas, que eu não vou nem falar o que, vos serão o quê? Acrescentados. O Pai sabe de todas as suas necessidades. Deus não quer que você fique aqui preocupado com as coisas, e Ele ainda disse: não estejais ansiosos. No mesmo contexto, Ele fala da ansiedade. Não estejais ansiosos por coisa alguma. O problema nosso, irmão, é a ansiedade pelas coisas materiais, e nós perdemos o foco do reino dos céus. Nós perdemos o foco do reino de Deus. O reino de Deus foi anunciado com a seguinte frase: arrependei-vos
Arrependei-vos, pois é chegado o quê? O reino de produzir frutos de arrependimento. Quando fala de arrependimento, nós estamos falando de mente. Mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de conduta. Mudar a mente para quê? Para mudar a conduta. Jesus resume toda a lei em 2 mandamentos: amai ao próximo e amai a Deus. Amém? Nós temos que amar o próximo, nós temos que amar a Deus. Diga glória a Deus. E Paulo fala aqui de uma disciplina: não corro como a coisa incerta, eu assim corro, não como a coisa incerta. Combato, não como batendo aonde? Tem gente que está dando soco no vento, ou seja, se esforçando por nada. Tem gente que está na igreja, está orando por nada, queimando o espírito de oração fora do propósito, orando por coisas que não têm valor, orando por coisas que Deus não prometeu. Está socando? Está, mas está dando soco aonde? Está acertando alguma coisa útil? Não. Está acertando o adversário? Não. Veja onde você está combatendo, irmão, se estiver combatendo. Assim combato, versículo 26, leia aí. Não como batendo aonde? Não como batendo aonde? Não como batendo no ar. Aí ele diz assim: antes subjugo o meu quê? O meu corpo e o reduzo à servidão. Diga glória a Deus. Ou seja, eu me controlo. Paulo está falando aí do autocontrole dos sentidos, porque o corpo, ele pede, o corpo, ele geme muitas vezes pelas coisas carnais, amém? Mas só que nós estamos sendo treinados pelo Espírito Santo para subjugar o corpo, subjugar as nossas vontades carnais, subjugar os nossos sentidos, amém? Nós subjugamos nossos sentidos. Então Paulo diz assim: olha, subjugo o meu corpo, e não somente subjugo, vou mais longe, reduzo ele a quê? Reduzo ele a quê? A servidão. Irmãos, autocontrole, moderação, disciplina, domínio próprio. Tem muita gente perdendo por ser temperamental, por ser emotivo demais, por ser carnal demais, por ser materialista demais, e está perdendo o foco da verdade. Emocional descontrolado, psicológico descontrolado, ciúme descontrolado. Fala de amor, mas não é amor, é paixão. É um sentimento forte, mas não é um sentimento louvável. Tem muita gente que tem sentimento forte por outra pessoa, mas não é amor. Porque amor é o quê, pastor? Amor é cuidado, amor é sacrifício, amor é entrega, amor é esperança de mudança, é esperança de transformação. O amor não desiste, mas ele tudo espera, ele tudo suporta, ele tudo crê. Mas a paixão não, a paixão é possessiva, a paixão é doentia, a paixão leva você ao crime passional. Quem está entendendo, diga amém. Eu preciso ter disciplina, eu preciso controlar o meu sentimento, eu preciso controlar o meu pensamento, eu preciso controlar o meu coração. Paulo está falando de corpo, ele está falando dos sentimentos carnais, irmãos, que são inerentes ao ser humano, mas que o ser humano precisa vencer, precisa escravizar. Esses sentimentos antes nos escravizavam e talvez ainda nos escravizem. Nós estando aqui, nós buscando, nós estando nessa corrida, pastor, nós estamos nessa corrida, nós estamos nessa luta, mas ainda existem sentimentos carnais que estão nos escravizando. Mas Paulo falou: eu subjugo o meu corpo, reduzo a servidão, ou seja, reduzo a escravidão. Amém? Paulo sabia
Ele tinha consciência de que ele precisava se qualificar, que não adiantava ficar de qualquer maneira. Eu tenho que me controlar de qualquer maneira, porque Deus disse que há uma condição, Deus disse que há uma capacidade, Deus disse que a tentação ela vai existir. Nesse mesmo contexto aí, nesse mesmo contexto, Paulo fala que Deus dá uma condição de escapar da tentação. Deus dá uma força maior para resistir à tentação. Amém? Vê no 10:13. É no mesmo contexto, só que eu não vou entrar no 10, só vou mostrar a vocês. É o mesmo assunto, mas vamos lá no 13 para você entender o que o pastor está falando. Não veio sobre vós tentação, senão o quê? Humana, mas fiel é Deus, que não deixará tentar acima do que o quê? Do que podeis, antes, com a tentação dará também o quê? O escape. Para que a possais o quê? Mas você diz assim, eu não suporto. Mas você não suporta porque você não confronta. Você não resiste a esse sentimento, a esse pensamento, a essa conduta. Isso te consome, isso te destrói, isso te escraviza, isso te possui, porque você dá ouvido ao diabo que diz assim, você não é capaz. Você diz assim, eu tento, mas eu não o quê? Eu tento, mas eu não consigo vencer esse ciúme, pastor. Eu tento, mas eu não consigo olhar com os olhos que eu devo olhar. Eu não consigo sentir o sentimento que eu devo sentir. Mas isso é uma mentira de quem? Do pai da mentira, do diabo. Você diz assim, eu não quero fazer, mas eu não consigo evitar. Eu não quero tratar mal, pastor, mas na hora eu trato mal. Eu não quero gritar, mas na hora eu grito. Eu já estou falando em termos práticos, para você entender. Vai ter que haver o quê? De si. Isso não é uma sugestão, irmão. Se você quiser casar por sugestão, você não vai conseguir. Casamento requer disciplina. Casamento requer renúncia. Casamento requer bater no alvo certo. Não é na mulher não, nem no marido não. Senão você fala assim, eu vou socar, pastor, como o lutador. Não, e nem correr também como corredor. Amém? Mas nós temos que fazer a coisa o quê? A coisa certa. A coisa certa está no padrão de quem? No padrão de Deus, é o método de Jesus. Jesus tem um método para a família, Jesus tem um método para os filhos, Jesus tem um método para tratar empregado, Jesus tem um método para o empregado tratar o patrão. Mas eu preciso aprender para que eu possa treinar. Como é que se eu não consigo, se eu não entendo, se eu não tenho regulamento, como que eu vou treinar? Eu quero lutar de forma incerta, de qualquer maneira. Eu estou batendo no vento? Não, eu tenho que ter a técnica. E vida cristã é uma técnica. É uma técnica que Jesus ensina. Diga glória a Deus. Então, eu não posso dar ouvido à mentira do inimigo. Pastor, eu queria uma explicação para o meu problema, mas não tem explicação. Eu não sei por que isso está acontecendo. Tem muita gente que chega aqui com isso. O que está vendo, irmão? Aí balança a cabeça assim, ó. Eu não sei. O diabo que diz que você não sabe, mas você o quê? Você sabe. Você sabe sim. Você consegue entender o seu problema sim. É isso que está te escravizando. É você achar que não dá para entender o que está o quê? O que está acontecendo. Eu falei 3 coisas. Tentei, mas eu não consegui. Eu quero fazer, mas eu não consigo. Eu não quero fazer, mas eu não consigo evitar. Eu quero uma explicação, mas eu não consigo a explicação. A gente se rende à vontade do diabo, que é o mentiroso. Quem é o pai da mentira que a Bíblia fala? Quando eu digo que eu não tenho condições de entender, é porque eu estou dando ouvido ao mentiroso.
Eu estou concordando com mentiroso. Quando eu digo que eu tento, mas eu não consigo, eu estou concordando com o mentiroso. Quando eu digo que eu quero fazer, mas eu não consigo, eu estou concordando com o mentiroso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E nós temos que superar isso com o quê, pastor? Com aplicação. Nós temos que superar isso com o quê? Com treinamento. Deus está dizendo que se houver uma tentação, tem também um escape. Deus falou no versículo 13, repito 13, não veio sobre vós tentação, 10, 13, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o quê? Escape para que possais o quê? Suportar. Mas o versículo anterior diz o quê? Aquele que, pois, que cuida estar de quê? Que olhe para que não o quê? Que olhe para que não caia. Amém, irmãos? Eu tenho que tomar cuidado com a minha posição, pastor. A tentação vem, mas Deus não vai permitir que ela seja insuportável. E Deus vai me dar escape. Então peça a Deus isso, pastor. Eu quero um escape de Deus desse engano. Eu quero um escape de Deus nesse enigma. Esse enigma que está a minha vida, esse enigma que está a minha situação. Eu tenho que ser realista, eu tenho que ser focado, eu tenho que bater no alvo certo, no mal que está oprimindo a minha vida, que está escravizando a minha vida, porque Deus me dá o quê? Deus me dá saída, me dá escape. Deus me dá escape. Quem crê que Deus dá escape? Diga glória a Deus. Pode fechar a Bíblia, acabou. Quem puder ficar de pé, fique de pé. Pastor, unge a igreja, por favor. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. A igreja agora. Segura, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai, orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. A igreja agora bem alto. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas,
adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Toda a igreja. Segura na mão de Deus. Pois ela, levante as mãos agora. Ela te sustentará. Segura na mão de Deus. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Agora coloque as mãos no seu coração mais uma vez, em cima de tudo que você ouviu. Peça a Deus essa capacidade de correr, de se esforçar para vencer esse mal e todos os males que se levantarem na sua vida. Senhor, nós estamos dispostos a fazer o que for necessário, primeiramente reconhecendo que nós não temos feito, reconhecendo diante do Senhor e pedindo perdão pela nossa apatia, pela nossa falta de atitude espiritual, porque o Senhor tem nos ordenado e nós não temos levado em conta as ordens, nós não temos levado em conta, meu Deus, e concordado com o Senhor, nós não temos orado constantemente pelas nossas causas. Então nós te pedimos perdão primeiro e que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas. Nós somos realmente fracos. Nós não temos condições, meu Deus, de resolver os nossos problemas sozinhos. Mas a palavra diz que o Senhor dá um escape. A palavra diz que o Senhor nos concede uma força para vencer a tentação. Então agora, meu Pai, nos dê condições de superar a dificuldade que essas pessoas estão passando. O Senhor começa a aperfeiçoar as atitudes, o Senhor começa a iluminar os corações novamente, essa pessoa volte ao primeiro amor, essa pessoa que se afastou da verdade de Deus e voltou para os conceitos mundanos, para os conselhos de pessoas que não têm altura espiritual para aconselhar, falta estatura espiritual
e esse conselho tem servido somente para fazer com que essa pessoa, ela não se encontre, e não encontre a resposta, não encontre a saída. Essa pessoa tem recebido conselhos inapropriados, impróprios para o seu problema. O conselheiro não entende, mas o Senhor entende. O Espírito Santo pode guiar. A tua palavra, ela é uma verdade superior. A tua palavra é uma verdade incontestável. E a Bíblia diz que quem tiver fé, supera. E a fé é a aceitação da tua palavra, é a consideração ao Evangelho. São pessoas que estão obedecendo de forma incondicional. Então abençoa, livra essa mulher, esse homem, dos conselhos errados que tem somente atrapalhado, não tem permitido a vitória. O próprio coração que fala mais alto, o próprio coração que deveria ser guardado, tem falado tão alto na consciência desse homem, e não o Espírito Santo. Mas hoje o Espírito Santo fale mais alto. Nós te pedimos, ó Deus, essa graça onde o Espírito Santo, o teu poder, a tua unção, a luz do Evangelho, entre, penetre, como diz a tua palavra, uma espada de 2 gumes, que penetre profundamente, separe alma e espírito. Separe, meu Deus, juntas e medulas. Toca com o teu poder e abençoa essa família, esse casal, essa casa, essa mãe, dando estrutura, dando disciplina espiritual. Ela vai fazer conforme a tua vontade, e ela vai ver o milagre acontecer. A capacidade de suportar a tentação, a vitória sobre a incredulidade pela luz do teu Espírito, a volta ao início de tudo, as primeiras obras, o primeiro amor. Quando teve um tempo que essa pessoa te serviu com muito mais vontade, teve um tempo que essa pessoa te serviu com muito mais dedicação, a devoção era uma devoção aplicada, sincera, mas perdeu o vigor, perdeu a força. Então restitui a força dessa mulher, a força desse homem, a capacidade de disciplina para estar junto nessa reunião, onde o Senhor se encontra no nosso meio. O Senhor disse na tua palavra, onde houverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Eu quero estar nessa reunião, Senhor, daqueles que se reúnem em nome do Senhor. Traga todos os irmãos que estão aqui para a reunião que é feita para glorificar o teu nome. Esse culto aqui é para glorificar o teu nome. Sabemos da nossa indignidade, da nossa incapacidade, e pedimos ao Senhor treinamento, pedimos ao Senhor condicionamento. Nos dê condição de te servir, nos dê condição de adequação e participação no Evangelho. Não somente conhecer a palavra, mas participar com a vida. Experiência. Queremos experiência, como Paulo disse aqui, Senhor. Paulo disse: eu quero ser participante do Evangelho. Eu quero ter experiência, eu quero ver milagres, eu quero ver algo melhor acontecer na minha vida, como esse povo que aqui se encontra. E não tem acontecido nada, mas não vai continuar dessa maneira. Eu quero ver além do que eu espero, muito mais, como o Senhor prometeu, muito mais do que eu penso, muito mais do que eu peço. O Senhor fará muito mais. Toda a igreja diga: meu Deus, eu creio que o Senhor fará muito mais, muito melhor do que eu peço e do que eu espero. O Senhor fará milagres, maravilhas na minha vida, haverá transformação. Eu sei, eu creio, eu determino
na prática, na atividade, na força, no pensamento, na concordância com a palavra do Senhor e com as ordens para obedecer. E o Senhor, que é fiel, vai cumprir as promessas nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Digam amém. E uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus. Bem forte para a honra e glória de Deus, irmãos. Bem forte. Amém. Irmãos, o que falta